crê não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o homem no mundo, mas para perdoar os seus pecados e salvá-lo no mundo. Quem crê quem crê em Jesus Cristo não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, porque suas obras serão reveladas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam reveladas, porque são feitas em Deus. Meus amados, Nicodemos, um príncipe da sinagoga, ele vai procurar Jesus, ele vai ter um encontro com Jesus. Homem respeitado, homem de uma personalidade, de uma influência, de um dinamismo religioso e político muito conceituado naquela época. Mas esse homem, esse mestre, ele se dirige a Jesus na noite e ele chama Jesus de Rabi. Rabi, segundo a cultura hebraica, significa mestre por excelência, mestre por exaltação, aquele que é distinto, aquele que se distingue dos demais. Ou seja, Rabi, quando Nicodemos o chama de Rabi, Nicodemos está dizendo: sei que você é mestre dos mestres, e sei que você é um enviado de Deus, porque os milagres, os sinais que você faz, não pode ser feito se Deus não operar através de você. E Jesus então começa, sem perder tempo, lhe dá a palavra de salvação para que retire dele a condenação do pecado, dizendo: olha, não fique maravilhado disso, porque é necessário nascer de novo. Ou seja, é necessário uma conversão, é necessário um arrependimento, é necessário sair do ritualismo e entrar na adoração em espírito e verdade. E Nicodemos, não entendendo bem isso, porque Jesus fala meio que por parábola, Nicodemos: como é possível, Senhor, um homem já velho nascer de novo? Ele teria condições de voltar ao ventre materno para tornar a nascer? E Jesus diz: Nicodemos, aquele que não nascer do batismo, como profissão de fé, e do Espírito Santo, como selo de reconhecimento do pecado, da justiça e do juízo, como arrependimento para viver nas obras do Espírito e não da carne, este vai estar condenado. E aí Nicodemos fica meio atônito, meio desnorteado. E Jesus continua dizendo: olha, e isso não é tão simples, porque assim como o vento faz barulho, mas ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Porque aquele que é nascido do Espírito, aquele que professa uma fé viva em Jesus Cristo, Nicodemos, este não manda mais na sua vida. O Espírito Santo é que o conduz. É como Gálatas 2:20. Ele não vive mais ele, mas Cristo agora, mestre, ensinando a Nicodemos, vive nele. É lógico que Jesus não falou assim a Nicodemos, mas você pode ser como um Nicodemos nesta hora, assistindo este vídeo, em que você é dotado de conhecimento, é dotado de experiência, é dotado de capacidade dada por Deus, mas está se perdendo em alguns pormenores, em alguns detalhes, que está te cegando para a verdade da simplicidade da salvação, que Jesus Cristo é o verbo revelado para retirar a condenação do pecado, para quebrar a corrente da inimizade e nos reconciliar com o Pai, nos reconciliar com Deus. E aí continua Jesus falando a Nicodemos: olha, ninguém desceu do céu senão aquele. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Ou seja, o que desceu do céu foi Jesus Cristo. Aquele que fez, segundo os teólogos, a kenose, esvaziou de si mesmo. E através de um nascimento virginal, através da semente da mulher, como está lá em Gênesis 3,15, após Deus sentenciar e julgar o pecado
da humanidade lá no jardim, o pecado do casal. E Deus fala assim: não haverá amizade entre a semente do pecado e a semente da humanidade. Não haverá um vínculo entre Satanás e o homem criado à nossa imagem e semelhança. Ainda que esse homem esteja com a sua imagem agora deteriorada, ainda que esse homem esteja com a sua semelhança ao Criador degradada, ainda assim ele tinha do Criador. O sopro que foi lhe soprado nas suas narinas, ou nos seus narizes, conforme está lá em Gênesis 2:7, que após formar o homem do pó da terra, Deus sopra nas narinas do homem o fôlego consciente. Fôlego esse que dota o homem de capacidade. Capacidade essa que ele vai exercer de forma errada. Que ele vai exercer de forma errada. E que vai lhe trazer um prejuízo muito grande. E isso vai fazer com que ele sofra muito. Porque Deus o faz para ser bênção. Deus o faz para ser o resplendor da manifestação do seu amor. E aí o que acontece? O que acontece é que esse homem acaba cedendo ao pecado. E no livro de Gênesis, no capítulo, vamos ver aqui, um momentinho, né, que a mente não guarda tudo. Gênesis capítulo 2, no versículo 16, e o Senhor, ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comerdes, morrereis, certamente morrereis. Ou seja, Deus falou: vocês podem se alimentar do que vocês quiserem, mas não coma dessa árvore, porque a partir do momento que você comer da árvore da ciência do bem e do mal, você vai morrer. Pesquisando um pouco mais, na revista científica da National Geographic, ciência do bem e do mal, segundo alguns especialistas, são alguns mecanismos, alguns estímulos na função cerebral que faz com que a pessoa tenha empatia ou não por outra. E faz sentido aqui na Bíblia. Porque a partir deste momento em que eles desobedecem, eles lançam mão desse fruto, dessa árvore para comer, eles cometem o pecado. E eles começam a experimentar essa questão da empatia. Essa questão da afeição, da afetividade, de olhar para si mesmo e olhar para o outro e ver se vão pensar ambos em comum acordo, o melhor para ambos, ou cada um pensar para si. E nós vamos ver um pouco mais disso logo adiante, aqui em Gênesis 3, do versículo 7, que diz que os olhos deles foram abertos. E quando Deus pergunta: onde vocês estão? Olha, nós estamos aqui escondidos porque estamos nus. E Deus pergunta: quem falou para vocês que vocês estão nus? Ou seja, Deus criou esse casal nu, eles estavam nus no jardim. E não havia vergonha, não havia constrangimento, porque Deus os criara em santidade, em inocência e justiça. A santidade foi maculada pelo pecado. A justiça foi quebrada pela desobediência. A inocência foi quebrada pela entrada do pecado na mente daquelas pessoas a partir do momento que comeram da árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, o livre-arbítrio agora é liberado. E eles têm que fazer escolha. E escolhas que tendem a beneficiar o coletivo ou tendem a beneficiar uma única pessoa. E olha o que acontece aqui nos versículos 11 a 13.
Quando Deus pergunta a Adão, por que você fez isso? Foi a mulher que tu me deu. Olha só. A empatia. A questão da afeição, da afetividade. Até então, talvez Eva fosse a melhor coisa para Adão. Mas diante da pressão, diante da cobrança do divino, do sagrado, diante da sua impureza revelada, porque nudez aqui não é a nudez de estar despido, mas é a revelação da impureza que agora habitava no caráter desses dois. A mulher que tu me deu. Quando Deus pergunta à mulher, a cobra, a serpente. E Deus então estabelece o juízo. E em Gênesis 3,15, Deus diz, não haverá amizade entre o ato do pecado e a semente. Entre a semente do pecado, entre o pecado e a semente que Satanás plantou e a semente do homem criado à imagem e semelhança de Deus. Por quê? A semente da mulher vai te pisar a cabeça. E tu vai ferir o calcanhar da semente da mulher. E a gente pode ver isso claramente quando isso se dá lá na cruz do Calvário. Quando Jesus se deixando ser preso. É porque Jesus se deixa ser preso. Em Mateus 26,53, quando os soldados do templo vão prendê-lo, e após Malco após Pedro puxar a sua adaga e decepar a orelha de Pedro, e Jesus manda Pedro colocar a espada no lugar e diz, Pedro, não faça isso, porque aquele que luta com esse tipo de arma, tem que combater e essa arma não é eficaz. E coloca a orelha de Malco no lugar e diz para Pedro que se ele quisesse, clamaria ao Pai e o Pai enviaria uma legião de anjos para cuidar daquela situação em seu favor. Então Jesus está dizendo o seguinte, eu estou me entregando. Eu não estou sendo capturado, eu estou me entregando, eu quero me entregar. É necessário que isso aconteça. É fundamental a gente entender que o tema central do livro de João é combater os falsos mestres, é provar que Jesus Cristo é a palavra de Deus que se faz homem e que vem para ser a luz, para abrir os olhos, o entendimento daqueles que estão na ignorância e revelar seus pecados, para que, tendo seus pecados revelados, eles tenham vergonha, eles se arrependam e se entreguem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, como o Messias esperado de Israel, como o Messias dado ao mundo porque Israel rejeitou, mas certamente o reconhecerá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na pessoa de Cristo. Nós cremos nisso e a palavra profetiza, a palavra determina isso. E diz assim a palavra de Deus em 1 João, em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vemos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, e segundo o seu amor, Deus se manifestou em homem, foi justificado no Espírito, visto por anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. 1 João 4, versículo 1 e 2. Não devemos crer em todo espírito, mas devemos provar se esses espíritos são de Deus. Porque muitos falsos mestres têm se levantado no mundo, ensinando heresia, ensinando coisas em nome de Deus e confundindo a muitos. Mas João nos dá uma dica, que todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nascido da Virgem, por obra e graça do Espírito Santo, crescido, batizado quase aos 30 anos no Jordão por João, evangelizador, libertador, curador, mestre, salvador,
que se dá a si mesmo para ser levantado no madeiro. Porque a palavra de Deus diz, em Números 21:8, que o povo de Israel, após reclamar muito, Deus liberou serpentes para que os picasse, e eles, morrendo em desespero, clamaram a Moisés, e Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de cobre e a pendurasse numa haste, em um madeiro, para que todo aquele que fosse picado ao olhar para a serpente fosse curado. E tamanha foi a ignorância desse povo, não entendendo esse recurso transitório de Deus, que 1000 anos depois, o rei Ezequias, ele começa a destruir os lugares de idolatria, os altares de idolatria, e inclusive essa serpente de bronze, que é chamado por esses judeus de Neutã. E eles começam a cultuá-la, a queimar incenso a ela. E aí Ezequias também a destrói, porque se torna um objeto sagrado de idolatria dos judeus. Ou seja, aquilo que foi um recurso usado 1000 anos antes por Moisés para livramento temporário, eles agora tomam como objeto sagrado de adoração, como objeto sagrado de idolatria, e queimam incenso, como se queimasse incenso. Incenso é símbolo de oração, é símbolo de súplica, é símbolo de socorro. Ao próprio Deus eles fazem isso a um objeto de cobre. E a palavra cobre, o cobre é usado como símbolo de desprezo. A serpente é desprezo. E eles não entendem isso. E eles continuam a viver essa vida de idolatria, essa vida de perdição, essa vida de pecado. Nicodemos tem um encontro com Jesus. Esse encontro, que aparentemente não resulta em nada, posteriormente a gente consegue ver. Porque quando Jesus é crucificado, Nicodemos e José de Arimateia, ambos vão até o governante pedir para liberar. Eles vão a Pilatos pedir para liberar o corpo de Jesus. E José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, coloca Jesus num sepulcro novo ali no jardim. Ou seja, a pregação da cruz, ela surtiu efeito, ela promoveu salvação. A crucificação não foi um acidente. A morte de Cristo na cruz não foi um fracasso. Foi simplesmente o cumprimento de uma promessa. Porque a semente da mulher vai te pisar a cabeça, Satanás. Mas você vai picar somente o calcanhar dela. E ainda assim o teu veneno não lhe causará dano algum. Porque no Evangelho de Marcos, capítulo 16, nos versículos 15 em diante que se segue, diz: e esses sinais seguirão os que crerem, que em nome de Jesus fariam muitas coisas. E se tomasse alguma coisa mortífera, algum veneno, e se isso fosse sem conhecimento daquela pessoa, por alguma artimanha do maligno, o Senhor lhes daria livramento, como deu a Paulo, quando náufrago em Malta, catando lenha, uma víbora lhe picou. E o povo disse: esse homem é um amaldiçoado, porque não morrendo na tragédia do naufrágio, a morte veio buscá-lo, a maldição veio buscá-lo em terra seca. E passando o tempo, nada aconteceu. E entenderam então que Paulo era alguém especial, era alguém abençoado por Deus, ou pelos deuses. Então aquele encontro de Jesus com Nicodemos naquela noite deixa uma lição para a gente nesta hora. Uma lição de que precisamos ter um encontro verdadeiro com Jesus. Precisamos ter um compromisso verdadeiro com Jesus. A cruz não é o fracasso, a cruz é o nosso sucesso. Isaías 53 diz que pelas suas feridas, pelo seu sofrimento, nós fomos sarados, nós fomos curados. O nosso castigo caiu sobre ele. E por meio deste castigo que ele levou sobre ele, ele nos concedeu paz. Então, por favor, não venha me dizer que a cruz é um fracasso, pois a cruz é o maior sucesso da obra de Deus na vida do homem.
Porque a cruz redime o homem do pecado. A ressurreição garante a reconciliação eterna do homem com Deus. E é nisso que eu creio. E é nisso que você, que confessa junto comigo que Jesus Cristo é o Filho de Deus feito homem, Deus, plenamente homem, é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que o Senhor adentre ao seu lar poderosamente, que o Senhor fale a sua mente, fale aos seus sentimentos poderosamente, que Ele promova milagre, que Ele promova libertação, que Ele promova transformação de pensamento, que Ele promova transformação de ideias, e que você passe a ser um vaso escolhido de Deus para dar testemunho. Porque ninguém nascido da carne, da tradição, da religião recebida dos pais, pode realmente conhecer Jesus Cristo. Porque filho de crente não é crente. Porque filho de pastor não é pastor. Porque só é cristão verdadeiramente. Só é adorador em espírito e verdade aquele que realmente tem um encontro com Jesus. Aquele que, ouvindo a palavra de salvação, é convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e faz de Jesus Cristo seu único e suficiente Salvador, e faz da palavra de Deus oráculo vivo, profecia viva, para todos os tempos, como seu manual de conduta, regra, prática e fé. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Você vai poder estar visualizando esse vídeo no Facebook e também no YouTube, né? A gente se encontra lá. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.